Fala pessoal, tudo bem? Professor João Guimarães aqui para mais uma dica sobre a redação do Enem. E a dica de hoje é muito importante porque visa atacar um problema assim que acontece com alguma frequência na redação do Enem e que marcou o Enem 2018. Eu quero falar sobre a análise da frase temática, especificamente como cuidar para não cometer o chamado tangenciamento temático. Você sabe que duas coisas podem acontecer quando o aluno não trata bem o tema da redação, quando ele não entende bem o tema da redação, né? Ele pode zerar por fuga ao tema, ele pode tirar um zero por fuga ao tema, é algo mais raro no Enem, embora aconteça muito, é quando o aluno sai completamente da frase temática, abandona por completo, ele não fala sequer do assunto, né? Então sai por completo da frase temática. Outra questão muito comum, e isso acontece com mais frequência, é o tangenciamento. Aí é o caso em que o candidato não aborda todos os elementos da frase temática, ou, como eu costumo chamar, os constituintes da frase temática. Então, vou dar uma dica agora para evitar que isso aconteça. Em 2018, a redação do Enem foi marcada pelo número excessivo de estudantes que tangenciaram a redação em função de não terem abordado ali o elemento controle de dados. Falaram de manipulação da internet ou algum sinônimo, falaram que esse problema se dá na internet, falaram que o usuário é influenciado, é manipulado, mas muitos esqueceram de mencionar que esta manipulação ocorre em função do controle dos dados do próprio usuário, porque muita gente não compreendeu quais eram esses dados a que se faz referência na frase temática, ok? Então a dica é, analise palavra por palavra, porque às vezes a palavra pode estar deslocada de sentido, né? Pode assumir um outro sentido naquele contexto do tema da frase temática. Então garanto primeiro que você entendeu cada palavra, o sentido em que ela foi usada naquela frase temática. Vamos analisando palavra por palavra, né? Só para dar uma ideia rápida para vocês aqui, um exemplo rápido, em 2016 você usou a palavra caminhos. Ora, caminhos pode ser uma trilha, né? Por onde alguém caminha, mas é claro que no Enem não era esse sentido, era caminhos para combater. Então esse caminhos tem sentido de formas, de maneiras. Então vai fazendo essa análise, palavra por palavra. Pode parecer muito simples o que eu estou dizendo agora, mas se você errar na compreensão da frase temática, você perde toda a sua redação. Porque você pode tirar ali, você pode cometer um tangenciamento e ficar ali por volta de 300 e alguma coisa, 400 e alguma coisa, porque uma redação tangente, o máximo que ela pode alcançar é 520 pontos, são 520 pontos na redação do Enem, tá bom? Então analise palavra por palavra, para você garantir a compreensão de cada palavra daquela. Segundo lugar, faça aquilo que eu costumo chamar de analise os constituintes da frase temática. Então normalmente você pode dividir o tema da redação em 3 pedaços. Eu costumo dizer que mais ou menos é isso que acontece no Enem. Para dar um exemplo para você, olha, caminhos para combater, Enem 2016, intolerância religiosa, Brasil. A sua redação precisa abordar esses 3 elementos, esses 3 constituintes. Caminhos para combater intolerância religiosa, Brasil. Vamos pegar o Enem 2017. Desafios para formação educacional, surdos, e a gente pode até incluir aqui Brasil, ok? Então você tem que garantir que a sua redação vai falar sobre todos esses elementos, tá legal? Agora, em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, manipulação do comportamento do usuário, vamos dividir assim, controle de dados, internet. Então, quando você deixa de abordar um desses constituintes, um desses elementos, você está cometendo tangenciamento temático e aí você perdeu todo o esforço do ano porque não abordou todos os elementos da frase temática, tá bom? Então, resumindo a dica, analise palavra por palavra para entender o sentido em que cada palavra está sendo usada, depois divida a frase temática ali em 2, 3 ou 4 pedaços, 2, 3 ou 4 pedaços, a depender do tamanho da frase temática, e garanta que você aborde na sua redação todos os constituintes, todos os elementos que compõem esta frase temática, ok? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Eu peço também que você se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe pelo Facebook e também pelo Instagram. Forte abraço, a gente se encontra aí pelos próximos vídeos. Tchau, tchau!